Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos lá dar start, início a esse conteúdo para você poder iniciar a sua semana de maneira limpa, de maneira tranquila e objetiva, né? Na nossa vida, se a gente não tiver um plano, seja ele do que for, a gente não vai conseguir alcançar o objetivo final. Mas antes de mais nada, deixe-me apresentar. Meu nome é Wesley Galbieri, mais conhecido como Batata Trader, né? Os alunos me apelidaram com esse nome e daí então ficou desde a pandemia. A aparência física ajuda, né? Lógico, óbvio que ajuda. Mas o apelido não foi por conta da aparência física, foi de fato quando dávamos a nossa entrada de game, eu sempre falava é batata, né? Aquela confirmação e aí ficou Batata Trader. Estou no mercado desde 2015, né? Foram longos sofrimentos, assim como pode ser aquele que você esteja passando e vivendo nesse momento, mas a gente está aqui para poder dizer e falar e afirmar que tudo isso é somente uma fase e pode mudar daqui por diante. Então, nesse mercado, eu fiquei aí 3 anos sofrendo, sendo Uber, né? Eu era Uber. Não que ser Uber é um sofrimento, longe disso. Mas eu era Uber, né? Pilotava e na época era Uber mesmo, porque não tinha outro aplicativo, né? Depois que entrou 99, enfim. Mas pilotava ali, dormia em aeroporto, né? Naquele sofrimento para fazer 100, 150, R$ 200 por dia. E o meu sonho, quando eu conheci esse mercado, um amigo me apresentou e eu falei, cara, é disso que eu quero viver. E eu não conheci esse mercado diferente do que você conheceu, não. Né? Conheci esse mercado da mesma maneira. Tá aqui, a gente faz 100, R$ 150 rápido, vamos ficar rico e acabou. Né? Esse mercado, quando a gente conhece ele, a gente acha que isso é a casa da moeda, né? É o caixa eletrônico. Quando na verdade a gente vai de fato tendo aquele choque da realidade. Então, gera-se uma expectativa e depois vem a realidade. Então você tem que entender esse meio termo, encontrar um equilíbrio e falar daqui por diante eu quero seguir de maneira correta, de maneira justa, de maneira perfeita. Então esse é o nosso principal objetivo. Fazer com que você entenda que o mercado é sim lindo, maravilhoso e magnífico, desde que você o respeite. Né? Então o maior erro de um iniciante é ele operar sem um plano, é ele operar sem um método, é ele operar sem uma gestão. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Vou estar te mostrando aqui formas de você estar montando um plano de trade. As pessoas acham que um plano de trade é vou ganhar 100, vou perder 100. Esquece. Se você está operando dessa maneira, pare por agora. Mercado, um plano de trade, ele é feito por gestão, ele é feito por leitura gráfica, ele é feito por momentos de entrada e momentos de saída. O plano de trade ele se resume em analisar, gerenciar e executar. É um ciclo que se repete o tempo todo. Eu costumo falar que é a regra dos trades. Todo trader tem que seguir a regra dos trades, que é analisar, gerenciar e executar. E quando executar é feito, nós voltamos para o mesmo ciclo de continuar analisando, continuar gerenciando e continuar executando. Então é isso que a gente entende como a regra dos três. Então, o principal objetivo sobre uma gestão de capital, você nunca pode colocar, alocar ou arriscar aquilo que você tem como pagamento de conta. Então, se eu ganho um determinado valor X e esse valor é somente, só dá para eu pagar as minhas contas. Pô, beleza, você não pode arriscar esse valor. Mas também você tem o direito de não ficar de fora do mercado. Por quê? Você aprendendo a operar, você aprendendo a gerenciar e a executar, você vai conseguir depois realizar valores que possa cobrir essas suas despesas. Como assim, Batata? As pessoas acham que para ganhar dinheiro no day trade, você tem que ser rico. Eu falo diferente disso. Para quem já ganha muito dinheiro, é mais difícil se tornar consistente dentro desse mercado. Então, esse mercado, assim como foi possível para mim, que era Uber, é possível para você, independentemente da sua profissão, independentemente da sua classe social, ele é possível para você. Basta você definir a partir de agora o que você quer. Tá? Então, quando a gente fala sobre gestão de capital, gestão de risco, você precisa entender que toda operação tem um risco. E a gente define isso como um stop loss. O que é o stop loss? O stop loss é aquela margem que a gente aceita de negociação para o preço balancear entre comprados e vendidos e assim ele buscar o seu objetivo final dentro daquele seu método operacional. E é isso que a gente vai falar. Então todas as análises e estudos que eu irei fazer aqui é relacionado ao meu método operacional.
Essa tela que você está vendo aí na sua frente é a minha ferramenta. Essa ferramenta foi eu que desenvolvi. É o Price Map. Tá? O Price Map ele mapeia todo o mercado. Então a gente vai fazer uma gestão da semana. Eu vou te dar dicas e insights e sites que você pode procurar para você começar a montar o seu plano operacional. Ah, Batata, no meu plano eu trabalho com uma meta de R$ 100. Se você faz isso, pare agora. Porque trabalhar com meta financeira não é legal, não é satisfatório. Por quê? A sua meta financeira, ela pode se tornar muito longa, né? Você operando com um contrato, dois contratos. Então, o que você tem que aprender a fazer? Um plano de trade, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Imagina que você é um cartão de crédito. Então, imagina que você hoje acumula pontos, né? Você está em busca de um cartão de crédito que te troque dinheiro por ponto. Quando você vem para o day trade, você tem que fazer a mesma coisa. Então esquece dinheiro. Então imagina que você está comprando milhas para operar. Ah, eu vou comprar 1.000 milhas, 2.000 milhas, 3.000 milhas. E a gente sempre vai falar da mão mínima. Você tem que entender isso. Você tem que entender essa conta. Você tem que entender essa matemática. E depois você coloca nos comentários se isso faz sentido ou não. É legal você colocar. Coloca nos comentários aí para eu poder entender e te conhecer melhor. Esse insight que eu vou te dar é muito interessante. Tá? Isso fez uma virada de chave para mim no meu operacional. Então suponha que você entre no mercado aí, você tem R$ 1.000. Tá? E aí você vai falar, Batata, com quantos contratos eu opero com R$ 1.000? A gente nunca vai falar de quantidade de contratos. Eu vou falar de pontos. Para você entender que o game não é tão difícil quanto você pensa. E, lógico, entrada a gente vai falar de índice. Esquece dólar no momento. Vamos focar em índice e um contrato. Beleza? Índice e um contrato. Ou seja, cada ponto no índice, né? Cada ponto no índice é igual a 20 centavos. Certo? A sua variação de pontos. Beleza? 20 centavos. Então, um ponto é igual a 20 centavos. Então, suponha que você queira comprar um ponto do índice, 20 centavos. 10 pontos do índice, R$ 2. E assim sucessivamente. 100 pontos do índice, R$ 20. Certo? Logo, se você tem R$ 1.000, quanto que isso dá convertido em pontos? A gente faz a continha, que ela é bem simples. Eu vou te mostrar aqui a fórmula. Cadê? Deixa eu apagar esses estudos aqui. A fórmula é o seguinte. Pontos vezes contratos vezes 20 centavos. Beleza? Essa é a fórmula. Show? Contratos, a gente sempre vai trabalhar com um contrato. Beleza? Pontos, a gente aqui não tem a quantidade de pontos. Certo? A gente quer saber quantos pontos teremos com R$ 1.000. Então é simples. Então você pega R$ 1.000 e divide por 0,20. Você tem 5.000 pontos para você operar. Caramba, Batata, tudo isso? Sim, tudo isso. E o que é isso? Isso começa a parte da gestão para você montar o seu plano de trade. A gente vai falar sobre técnica de leitura, sobre tudo isso. Mas se você não souber aquilo que você tem na mão para o seu método operacional, esquece, o seu método não funciona e a sua gestão também não irá funcionar. Então é muito importante você começar a sua semana dentro desse plano, dentro dessa gestão, dentro desse entendimento. Pare de buscar por dinheiro e comece a buscar por pontos. Tá? Não aumente a mão. Se você não é consistente, você não tem que operar com mais que um contrato. Você tem que operar com um contrato. Você tem que aprender a acumular pontos. Você tem que aprender a acumular milhas. Beleza? Esse é o primeiro ponto, é o pontapé inicial. Então você está aí operando com os seus R$ 1.000. Não importa, não tem que ser R$ 1.000. Tem que ser aquilo que caiba no seu bolso. Se são R$ 200, são R$ 200. Se são 500, são 500. São 1.000, são 1.000. Então vamos fazer aqui um cálculo baseado em R$ 1.000, que você tem aqui 5.000 pontos. Aí eu vou falar do meu método operacional dentro dessa gestão aqui de pontos. As minhas entradas, elas costumam ser de no máximo 200 pontos, tá? Quando a gente tem um trade assim legal, vamos arredondar para 250 pontos de stop loss. Tem entradas que eu faço com 50 pontos, tem entradas que eu faço com 150 pontos. Então vamos colocar aqui, um trade máximo meu são 250 pontos. Porém, como que a gente começa a administrar o que a gente tem de saldo, porque a gente pode buscar de ganho? A minha primeira entrada, é muito raro eu fazer ela com mais de 150, 200 pontos. É muito raro. Eu não utilizo 250 pontos numa primeira entrada. Então, isso faz parte de uma gestão de capital.
Isso faz parte de um plano de trade. Então, a minha primeira entrada, eu uso 150 pontos no máximo. Opa, 150 pontos é o trade da minha primeira entrada. Por quê? É um trade que eu talvez não busque uma tendência, eu busque uma gordura, eu busque ali 200, 300 pontos e zero minha posição, para eu ganhar margem desse valor, e aí eu tenho 300 pontos de margem para eu operar o dia. Logo, eu não preciso usar esse saldo daqui dos 5 mil. Então é como se os meus 5 mil pontos fosse para eu fazer somente a primeira entrada. Tá entendendo? Tá entendendo o game? Tá entendendo o game? Mas vamos lá. Suponha, anote isso daí e agora vamos para a segunda dica. Suponha que eu utilize a minha primeira entrada 200 pontos de stop. Então eu faça o trade da minha primeira entrada de 200 pontos de stop. Eu vou arredondar. 200 pontos de stop é o trade da minha primeira entrada. Tá? Ah, Batata, e se você tomar stop na primeira entrada, você para de operar? Não, é aí que vai o segredo agora. Então, 200 pontos é o stop da minha primeira entrada. Irei arredondar para 200. Desses 5 mil pontos, eu quero reservar dele 3 mil pontos para a minha primeira entrada. Show? Então, se eu quero reservar ele 3 mil pontos para a minha primeira entrada, vamos pegar a calculadora. É assim que se opera. Gestão de risco não é ganhar 100 e perder 100 não, tá? Então, eu tenho 3 mil pontos dividido por 200. Logo, eu tenho 15 entradas. Show? O que isso significa? Significa que os meus 5 mil pontos, eu tenho 15 dias para poder operar. 3 mil pontos dele, tá aqui. Eu tenho 3 mil pontos para eu poder operar 15 dias. Show? Batata, e os outros 2 mil pontos? Os outros 2 mil pontos eu vou deixar para se eu tomar loss dentro desses 15 dias. Beleza? Se eu tomar loss desses 15 dias, eu tenho 2 mil pontos para fazer uma segunda operação. E se essa minha segunda operação der loss, eu mato o dia. Então, somando as duas gamificações, vamos colocar assim, eu tenho 15 dias de operação de abertura e eu tenho 10 dias para uma segunda operação. Beleza? Se eu tomar loss em tudo, eu tenho 15 dias para operar. Se você tomar 15 dias de loss consecutivos, você não tem método operacional. Beleza? Então você tem que trocar o seu método operacional. Show? Esse é o primeiro ponto. Mas suponha que a sua primeira entrada deu gain dos seus 200, 300 pontos. Deu gain. Com isso, você está economizando esses 10 dias, certo? Você economizou esses 10 dias e você foi lá e planilhou. Você planilhou os 10 dias. Inclusive, eu tenho uma planilha que te ajuda a fazer essa gestão. Vou deixar na descrição do vídeo, um link para você solicitar ao suporte essa planilha. E o suporte vai te enviar essa planilha no WhatsApp. Beleza? Então, na descrição do vídeo aí, vai ter um link. Solicite aqui a sua planilha, que é uma planilha que te ajuda a fazer essa gestão. Beleza? Vou dar ela de brinde para você só pelo fato de você estar aqui. Show? Na descrição do vídeo, vai lá e solicita ao término da aula. Já deixa anotado aí, solicitar a planilha de gestão. Clica no link, você vai ser direcionado para o nosso suporte, ele vai te enviar a planilha no WhatsApp, no seu privado. Show? Então, dando seguimento. Tudo a partir de agora, você vai fazer sua gestão sobre pontos. A partir de agora é sobre pontos. E isso eu estou falando baseado no meu operacional. Tá? O meu operacional, ele nunca, absolutamente nunca vai fugir disso. Isso eu tenho que estar muito bem focado, muito bem fixado. Coloque post-it, tudo isso. Todo o meu operacional é baseado nessa tela. Essa tela aqui, ela me diz o que eu posso ou não fazer dentro da minha quantidade de stop. Então vamos lá, vamos trazer isso aqui por 15 minutos, beleza? Vou dar esse exemplo aqui como estudo. A ferramenta ela mostra para mim
Elliott, SMC, liquidez, stop, tudo isso. Inclusive, você também já teve acesso a uma aula onde eu mostro o operacional da minha sala. Irei deixar aqui também na descrição, caso você não tenha assistido, o operacional da sala, onde eu explico detalhadamente essa ferramenta. Clica e vai assistir essa aula, beleza? Então preste atenção na descrição do vídeo que terão muitas informações para você. Todo o caminho que eu estou dando aqui é um beabá operacional para você não ficar mais perdido, beleza? Então vamos lá. Uma vez que a aula de explicando como que funciona a ferramenta você vai assistir, aqui nesse exemplo eu tenho um break block que a ferramenta me mostra, tá? Isso eu estou dando para próxima semana, beleza? Eu tenho um break block aqui. Não sei qual é o dia que você vai estar vendo essa aula, pode ser para amanhã. Essa aula está sendo gravada no dia 19/10/2025, mas todo o entendimento serve para qualquer ano. Você pode estar vendo em 2030, serve. Em 2050, serve. Não importa a data que você esteja vendo. Aqui a gente não está fazendo estudo de melhor oportunidade para amanhã, mas sim como você faz um plano de gestão de acordo com o seu método operacional. Beleza? Então eu sei que aqui ela é uma região de suporte. E essa região de suporte ela tem uma variação de 400 pontos. Eu não opero com 400 pontos de stop. Eu não opero com 400 pontos de stop. Beleza? Então, como que eu opero? Eu sei que aqui é uma região de stop no 15 minutos, certo? E aí eu estou te mostrando como você vai trazer isso para a sua realidade. A sua realidade é igual à minha? 150, 200, 250 pontos? Show! Beleza, perfeito. Vamos trazer isso para a nossa realidade. A gente precisa entender um movimento maior e executar em um movimento menor. A gente precisa identificar de fato o que é um suporte, de fato o que é uma resistência. Esse break block, e ele está nesse exemplo aqui de hoje, numa região muito interessante. Por quê? Ele está acima de um ponto que seria suporte. Como assim? Trader de varejo enxerga isso daqui como um suporte. Trader de varejo enxerga isso como comprar aqui e botar o seu stop aqui. Não é mesmo? Eu não. Eu enxergo isso como um ponto de indução ao varejista, que ele vai executar a compra aqui e botar o seu stop aqui. E a probabilidade é que ele venha, stop você e siga para o objetivo final. É aquela velha história, só me estopou e foi embora? É assim que funciona. Então eu, com a ferramenta, eu enxergo que aqui, por se tratar de uma região de um break block, o mercado está realizando o quê? Um ponto de suporte para gerar liquidez aqui. Gerar o quê? Gerar o quê? Oferta. Pessoas vendendo barato. Pessoas vendendo barato. Porque se você compra aqui, o teu stop é venda. Isso já está confluindo. O que eu faço a partir de agora? Se só me cabe entradas de 200 pontos, eu identifico essa região, e essa região eu identifico ela aqui, ó. Eu identifico essa região como uma melhor região para eu comprar. Eu trago isso para o tempo gráfico menor de 1 minuto. Eu trago isso para o tempo gráfico menor de 1 minuto. Quando o preço chegar nessa região, aqui, eu só quero que ele me dê aqui dentro um gatilho de entrada. E que gatilho é esse? Pode ser uma quebra de estrutura, pode ser um order block que ele faça em 1 minuto, pode ser um ponto de controle que ele tem aqui na minha parte de baixo. Isso aqui são tudo pontos de controle. Qualquer rejeição que ele faça aqui é gatilho de compra. E aí aqui dentro eu consigo colocar o meu stop de 150, 200 pontos. E eu busco um objetivo maior. Eu busco 400, 500, 600, 700, 1000 pontos. Seja lá qual for. Então, a gente precisa fazer o quê? Um plano de trade, você precisa detalhar o seu método e confluir com ele. E pegar, poxa, eu só tenho 200 pontos de stop, eu só posso operar isso daqui. Eu só posso operar isso daqui. Isso faz parte de um plano de trade. E você precisa colocar isso no seu checklist. Isso tem que fazer parte do seu checklist. O seu método operacional ele tem que estar junto ao seu plano operacional. Não pode ser separado. Então é muito importante você ter o seu diário. O seu diário do trader é muito importante. Beleza?
E aí, ferramentas que a gente usa para operar durante a semana. Calendário econômico. Essa ferramenta é muito importante, tá? Aqui a gente tem o calendário econômico. Você pode pegar aí no Invest, ir lá, calendário econômico, da semana toda. Por exemplo, a gente tem discursos do FONC, é importante, discursos do Banco Central Americano, é importante, estoque de petróleo, pedidos iniciais por seguro-desemprego, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Você tem que entender isso. Ele é divulgado, e anota aí, ele é divulgado toda quinta-feira, 9h30 da manhã, no horário de Brasília aqui. E o porquê que ele é relevante? Ele nos mostra dados que impactam diretamente no nosso índice, no dólar, no mercado futuro. Então, ou seja, esse número de pedidos iniciais de seguro-desemprego, lá nos Estados Unidos, ele vai mostrar a saúde do mercado de trabalho de lá. O que está acontecendo lá? E se esse dado vem baixo, significa que o emprego lá está forte, beleza? Ou seja, emprego forte pressiona o Banco Central a manter juros altos. Consequentemente, faz o quê? Derruba as nossas bolsas, derruba o mercado futuro. Então esse dado é importante. Você consegue realizar operações somente com esse dado. Principalmente porque para day trade isso influencia muito. Então você tem que entender o seguinte, ou seja, lá o dado, pedidos iniciais de seguro-desemprego, veio com saúde no mercado de trabalho de lá, significa que os dados fortes mantêm juros altos, bolsa para baixo. Se vier fraco, juros para baixo, bolsa para cima. Beleza? Então isso é um dado que influencia e muito. Um outro dado importante que a gente tem aí para a próxima semana, o IPC. IPC é a inflação do consumidor. É importante, tá? Ele é importante. Então, ou seja, 9h30 da manhã, por exemplo, aqui no exemplo que eu estou dando, na sexta-feira, esse é um dos dados mais aguardados para poder medir a inflação. E a inflação do mercado americano, ela, cara... Ou seja, o mercado americano manda na bagaça toda, né? O que lá é o termômetro. Né? Se lá sobe, tudo sobe. Se lá afunda, tudo afunda. Né? Então é o termômetro. Então esse dado, ele mexe com absolutamente tudo. Índice, dólar, ouro, mexe com o mercado futuro, mexe com tudo. E se a inflação vier alta, o Banco Central vai segurar os juros. Isso já pesa nas bolsas, tá? Já pesa e pesa de maneira bem interessante. Por exemplo, se ele vier acima de 50, é sinal de crescimento. Abaixo de 50, é sinal de fraqueza. E qualquer dado vai servir para a gente ter um termômetro. Então, essa ferramenta é importantíssima para o seu operacional. Não fique de fora dela. Uma outra ferramenta que eu olho muito, tá? É o mercado lá fora futuro, os índices futuros. E você vê também no Invest, tá? Os índices futuros, principalmente dos Estados Unidos. Dow, S&P 500, Nasdaq e o VIX. O VIX é índice do medo. Por exemplo, nesse momento o VIX está 12% de variação negativa. É muito forte, né? É muito forte. O mercado futuro nesse momento, positivo. Então, se a nossa B3, o mercado futuro, fosse abrir agora, a probabilidade é que seria um gap de alta. Mas isso não significa que seja a tendência do dia. É gap. Isso você tem uma melhor percepção e reação de onde o mercado pode abrir. Se isso aqui tivesse tudo invertido, a probabilidade é que o mercado seria um gap de baixa, não é isso? Então, eu entendo que, aí de acordo com o que a gente fez, o mercado tá para vir com gap de baixa fortíssimo, mas eu sei que aqui tem uma região de break block. Se ele vier nessa zona, eu me seguro e só espero uma rejeição da venda aqui. Ao contrário de que ele vem com esse gap todo, você varejista vai no impulso de querer vender e pegar a onda. Porque ele pode abrir com gap de baixa aqui e vier num tiro só buscar isso aqui, vir num tiro só buscar isso aqui. E você se empolga na venda logo em cima de uma região de suporte. Então tudo isso são técnicas e gatilhos que a gente vai utilizando para fazer o nosso plano operacional. Isso tudo é composto por um plano de trade. Plano de trade não é ganhar 100 ou perder 100. Não. Plano de trade é montar toda a estrutura operacional para você iniciar a sua semana. E é assim que a gente segue. É assim que a gente faz todos os dias. Beleza?
Espero que você esteja curtindo esse conteúdo. Espero que você, de fato, que agregue valor para você e coloque nos comentários qualquer dúvida e pergunta, a gente vai estar respondendo. E não esquece de olhar a descrição do vídeo com os conteúdos que eu mencionei no decorrer da aula. Planilha de gerenciamento e a aula sobre o nosso operacional, para você estar operando ao vivo com a gente de maneira tranquila. Se você já operou ao vivo com a gente, se você também já fez tudo e deseja fazer parte da nossa comunidade, da nossa comunidade VIP, na descrição do vídeo também vou estar deixando o link com os nossos planos. Beleza? Seja muito bem-vindo ao time do Batata Trader, a nossa comunidade. É um prazer estar com você lado a lado todos os dias. Forte abraço, valeu e até amanhã na nossa sala ao vivo.